Sou o professor Werlen, nossa aula de Geografia começa agora. Preparados? O tema da nossa aula, pessoal, é a Guerra Fria e o mundo bipolar. Isso mesmo. Vamos entender o contexto? Vamos fazer um recorte temporal dos anos de 1945 a 1990. De 45 a 90, ok? Esse recorte temporal, nós vamos entender a geopolítica do que aconteceu nesse tempo. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, ok? A partir desse período, nas décadas seguintes, dois países surgiram como potências do mundo, chamado de superpotências mundiais. Um deles, a União Soviética, e o outro, os Estados Unidos da América. A União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, reunia um grupo de países que eram encabeçados pela Rússia. O sistema socioeconômico socialista. Do outro lado, nós temos os Estados Unidos da América, já influenciando vários países do mundo com o sistema capitalista. Os dois sistemas socioeconômicos, eles não se completam, ao contrário, são divergentes. Aí nós temos União Soviética e Estados Unidos como as duas grandes potências do mundo nesse período de 45 a 90. O mundo se torna um mundo bipolar, dois polos, exatamente por isso. O polo União Soviética e um polo Estados Unidos. Por que Guerra Fria? Guerra Fria. Porque não era uma guerra direta entre os dois países, os dois grupos, eles não se enfrentaram diretamente. Não era uma guerra estritamente militar, mas era uma guerra de ideais, conhecido como guerra ideológica. Isso mesmo, guerra ideológica. Cada um desses dois países, eles queriam mostrar ao mundo, e significa aos demais países do mundo, quem era o mais forte, o mais poderoso, o mais desenvolvido, o que dava melhores condições de vida à sua população. Então, a União Soviética buscava dominar, ampliar e dominar vários países do mundo, e ela conseguiu. Os Estados Unidos, com o capitalismo, também buscava dominar o continente americano e vários outros lugares, como lá na Europa. Então, os dois polos de dominação do mundo, eles não disputaram uma guerra diretamente entre os dois, mas eles influenciavam e dominavam politicamente, economicamente e socialmente vários países do mundo. Então, nesse período, a pessoa ou era socialista ou era capitalista. Perdão, não a pessoa, mas os países, viviam regimes capitalistas ou socialistas. Entendeu até aqui? Nesse período, era chamado Guerra Fria, porque tudo começa, fazer um histórico rápido para você entender, você pode abrir os livros de geografia ou de história para entender mais detalhes. O país da Alemanha, a Alemanha saiu como perdedora da Segunda Guerra Mundial. E os países aliados, Estados Unidos, mais a França, mais o Reino Unido, formaram um grupo, junto com a União Soviética, e dividiram a Alemanha em 4 partes. A capital da Alemanha, Berlim. Então, Berlim fica dividida entre os 4 vencedores da Segunda Guerra. 4 zonas de atuação. Passado um tempo, eles não combinam entre si, a União Soviética faz uma divisão na cidade de Berlim e, tempo depois, em 1961, levanta-se o muro, famoso Muro de Berlim. O Muro de Berlim é o muro, literalmente, que divide a Alemanha em 2 partes, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental é influenciada e organizada pelo capitalismo. A Alemanha Oriental é organizada, dominada pelo socialismo.
o muro está no meio. Muro de Berlim é conhecido como o símbolo da Guerra Fria, o símbolo da bipolaridade. Sobre a queda do muro é uma outra aula que a gente fala depois, tá bom? Nessa disputa ideológica, científica, política, econômica, nós vamos ter duas coisas pelo menos. A corrida espacial, quando a União Soviética lança um foguete na órbita da Terra e os Estados Unidos lançam uma espaçonave e vai pousar na Lua. Eles disputam quem conquista o espaço, né, de maneira mais poderosa. Também eles vão entrar numa disputa militar chamada corrida armamentista, quando há uma produção de armas em grande quantidade, armas, bombas, foguetes, mísseis, armas nucleares. Ainda bem, graças a Deus que essas armas não foram utilizadas diretamente entre essas potências, senão nós teríamos um risco muito grande de perder muitas vidas, o estrago seria enorme, mas eles não utilizaram. Então, pessoal, corrida armamentista, corrida espacial foram coisas que marcaram a Guerra Fria, guerra ideológica, certo? Beleza? Espero que você tenha compreendido esse período. Até a próxima oportunidade, a gente se vê por aí.